Quando eu cheguei no Oriente Médio, o que mais me chocou foi a paisagem ali do Oriente. Tudo é monocromático, como a gente vê nos filmes, mas quando a gente está em loco, isso tem um impacto diferente. As muitas cores que a gente tem no Brasil, o verde, fica bem limitado. Agora, quando o assunto é a cultura e a religião islâmica, é muito diferente dessa paisagem. Na verdade, não há nada monocromático quando o assunto é Islã. Pelo contrário, o Islã é algo muito múltiplo, rico e com várias vertentes teológicas, assim como no cristianismo. Dito isso, depois de você já ter entendido sobre as fundações do Islã e ter visto as 5 principais práticas que todo muçulmano deve fazer, nós estamos aqui nessa aula para falar sobre os 6 pilares da crença islâmica. Em outras palavras, o Islã fez uma sistematização da fé em 6 princípios muito diretos e objetivos. Na verdade, eles fizeram isso sobre a prática do Islã. Então, você estudou sobre os 5 pilares da prática islâmica, que responde à pergunta o que todo muçulmano precisa fazer. E eles também sistematizaram a fé, as crenças islâmicas, em 6 pilares, que responde à pergunta o que todo muçulmano precisa acreditar. Como eu disse, claro que há divergências dentro das pequenas nuances dentro desses 6 pilares, mas em geral todo muçulmano acredita nesses 6 pilares da fé islâmica. O mundo fala muito sobre os muçulmanos e sobre o Islã hoje. É impossível viver no mundo que vivemos e não compreender o Islã. Mas o que os muçulmanos acreditam de fato? Esse vídeo é para te ajudar a responder essa pergunta. A primeira crença de todo muçulmano é a crença na unicidade de Deus. Como nós sabemos, o Islã é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo, assim como o cristianismo. As 3 grandes religiões monoteístas do mundo são abraâmicas. Tem em Abraão o seu pai fundador, o seu grande patriarca. Nós temos na humanidade algumas outras pequenas tribos e povos que têm alguma espécie de monoteísmo, mas as 3 grandes religiões monoteístas do mundo são essas. E o Islã é uma dessas religiões. E isso não é por acaso. A verdade é que Muhammad teve contato com judeus e também com cristãos. E mais com judeus do que com cristãos. De forma que a sua religião ser monoteísta não é uma novidade, é muito comum e muito plausível, inclusive. E aí você está pensando, então os muçulmanos acreditam como nós, são monoteístas como nós? E aí nós precisamos entender que existe uma diferença entre o monoteísmo trinitário, cristão, único, e único que eu digo de forma única, e o pensamento monoteísta unitário, que é o monoteísmo dos judeus e também dos muçulmanos. Então os muçulmanos acreditam na unicidade de Deus, não só em essência, como os cristãos, mas também nas personas divinas que não existem trinitariamente como no cristianismo. Pelo contrário, a persona divina é única. Então, eles asseveram muito essa crença na unicidade de Deus, e aqui existe uma palavrinha, um termo técnico importante, Tawhid. A Tawhid é essa crença que Deus é um em essência e um em pessoa. Diferente do cristianismo, a Bíblia nos revela que Deus é um em essência, mas existe, sempre existiu em 3 pessoas distintas. Isso é muito difícil para o muçulmano e geralmente eles nos acusam de sermos politeístas ou triteístas nesse momento. Isso traz algumas implicações. Esse Deus que é único em essência, é diferente de tudo mais na criação. Por ser único, ele ser de natureza única, nós não devemos tentar domesticá-lo, domá-lo, representá-lo. Então, no Islã, qualquer representação gráfica da divindade é repudiada de uma forma muito severa. Então,
Então, diferente do universo ocidental, onde Deus às vezes é representado como um homem de barba branca e com uma certa idade, ou como uma luz, ou como alguém que a gente vê diante de uma glória ali no trono. Não há esse tipo de representação a respeito de Deus dentro do Islã, justamente porque ele é de uma natureza diferente da nossa, ele é espírito e nós não devemos, segundo o Islã, de maneira alguma tentar fazer qualquer tipo de representação. E, naturalmente, por causa da unicidade de Deus, se rejeita completamente qualquer perspectiva que aponte na existência de uma outra persona divina em Deus. Inclusive, há uma aia do Alcorão, um versículo do Alcorão que diz: Deus jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Ou seja, qualquer pessoa que dizer que existe uma outra pessoa divina além de Deus. Porém, fora disso, perdoa a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Deus cometerá um pecado ignominioso. Ou seja, na perspectiva do Islã, a crença cristã de um Deus triuno é uma heresia, é um absurdo e é o único pecado que não tem perdão. Como nós vimos aqui no versículo, qualquer outro pecado pode ser perdoado. E tem uma outra aia no Alcorão que é ainda mais efetiva em desconstruir a perspectiva cristã. Ela diz: Deus não teve filho algum. Na perspectiva da unicidade de Deus, a ideia de um Deus Pai, de um Deus Filho, é muito, muito desafiador. Os muçulmanos, então, acreditam na unicidade de Deus e acreditam também nos anjos. Os anjos, segundo o Islã, são seres espirituais. Mas quando os muçulmanos dizem que eles acreditam em anjos, eles não acreditam só em anjos, mas é um resumo para dizer que eles acreditam em seres espirituais incorpóreos. Então eles acreditam em anjos e acreditam nos gênios. Nós teremos uma aula específica sobre isso, então eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida nesse ponto. E na frente do nosso curso nós teremos uma aula para entender mais sobre essa angelologia islâmica. Os demônios, eles são, de certa forma, djinns que se corromperam e abandonaram a sua posição primária. Nós teremos uma aula específica sobre isso, mas eu queria compartilhar com vocês uma aia do Alcorão que diz que, guardado por anjos inflexíveis e severos, que jamais desobedecem às ordens que recebem de Deus, mas executam tudo quanto lhes é imposto. Esse versículo nos mostra que, na perspectiva islâmica, é impossível que um anjo caia da sua condição de perfeição e santidade. Os anjos não possuem livre-arbítrio. Eles foram criados de uma forma perfeita e atendem única e exclusivamente os desígnios de Deus. Segundo uma hadith, e nós iremos explicar isso também posteriormente no nosso curso, para você entender bem o que significa essa palavrinha que é tão importante na teologia islâmica, mas, por ora, segundo um dito de alguém importante sobre o Islã, os anjos foram criados da luz. E dentro da angelologia islâmica, nós temos alguns anjos conhecidos, como Miguel, e o mais famoso entre eles, o anjo Gabriel, o anjo Jibril, em árabe, que é o mesmo que falou com Maria e que também trouxe a revelação do Alcorão para Muhammad. Os muçulmanos acreditam na unicidade de Deus, nos anjos e, em terceiro lugar, eles acreditam nos livros sagrados. O que isso significa? Significa que, para o muçulmano, Deus revelou a sua vontade ao longo da história a homens que nos legaram essa revelação em livros escritos, seja diretamente, seja através de pessoas ao redor deles, como foi o caso de Muhammad. Então, segundo o Islã, Deus revelou alguns livros à humanidade. Então, o primeiro deles foi as Páginas de Abraão, ou os Rolos de Abraão. Por muito tempo, eu não sabia exatamente a que os muçulmanos se referiam.
E depois eu descobri que esse é um apócrifo cristão. A gente geralmente encontra esse texto, e você pode encontrar na internet gratuitamente para você ler, se você desejar, chamado Testamento de Abraão. Esse apócrifo, que é considerado um escrito de Abraão, etc., que fala sobre a vida dele, na verdade é uma produção já da era cristã, dos primeiros séculos da era cristã, e não tem nenhum tipo de fidedignidade ou de inspiração divina. Por isso que não está no cânon bíblico. Mas os muçulmanos consideram esse livro como um livro revelado por Deus. Eles acreditam na Torá, que foi revelada e trazida por Moisés, acreditam nos Salmos, chamado de Zabur, que foi escrito pelo profeta Daúd, que é o nosso Davi, acreditam no Evangelho de Jesus, escrito e trazido por Jesus, o que eles vão chamar em árabe de Injil. E, por fim, acreditam no Alcorão, que é a revelação trazida por Moisés. Que é a revelação trazida por Muhammad. A palavra Alcorão significa a recitação. Esse al em árabe é um artigo definido e Quran é recitação. É por isso que qualquer mesquita ou em vídeos que você vê, o Alcorão não é lido, mas ele é recitado, rimado e com musicalidade. Pois bem, esses são 5 livros que Deus inspirou a pessoas a escreverem e foram legados à humanidade. E aí a pergunta que você me faz talvez então eles acreditam na Bíblia, Ricardo? E aí você precisa entender que, de certa forma, parcialmente, eles acreditam na Bíblia. Eles acreditam que todos esses livros foram revelados por Deus. Mas o ponto é que eles dizem que todos os 4 primeiros livros foram adulterados por judeus, por cristãos. E somente o Alcorão foi preservado por Deus. E aí a pergunta que a gente faz mas baseado em que eles fazem essa afirmação? E eu posso te assegurar que não é nenhuma afirmação científica ou histórica. Um estudo sobre os textos originais bíblicos nos mostra de uma forma muito confiável que não há nenhuma evidência de que o texto bíblico tenha sido adulterado ou manipulado. Pelo contrário, é um documento muito fidedigno, a ponto que mesmo aqueles que não creem na Bíblia como revelação de Deus não podem se sustentar cientificamente que esse documento foi corrompido ou adulterado. Mas os muçulmanos então afirmam que isso aconteceu baseado no fato de que existem contradições entre o Alcorão, a Torá, que seria o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é o Injil, e os Salmos, que estão ali no Antigo Testamento. Então, diante dessa contradição de histórias, porque muitas histórias bíblicas estão contidas no Alcorão, mas de uma maneira um pouco diferente, e nessa contradição, sobretudo teológica, de ideias e pensamentos, a conclusão dos muçulmanos, obviamente, foi que se existe alguma coisa equivocada, é porque a Bíblia foi adulterada. Então, aquilo que a Bíblia não contradiz o Alcorão, nós podemos dizer que o muçulmano acredita que aquilo ainda foi preservado de alguma forma. Mas, em geral, muçulmanos não leem a Bíblia, em geral, eles acreditam que é um livro adulterado. A crença de que o Alcorão é o último e mais perfeito de todos os livros, e ele abroga, ele faz com que os outros fiquem, de certa forma, caducos. E agora essa é a última e grande revelação de Deus para a humanidade. Os muçulmanos acreditam também nos profetas. Eles acreditam que Deus enviou profetas à humanidade, homens que não podem ser adorados porque são apenas profetas, mas homens sem pecado. Então, quando nós falamos que Jesus não tem pecados, não é um problema para o muçulmano, porque para eles Jesus é um profeta e Mohammed e os outros profetas também viveram uma vida sem pecados. Os muçulmanos não acreditam em pecado original e depravação total do ser humano e transmissão de pecado de pai para filho. E você vai ter uma aula também sobre isso. No Alcorão, mais de 20 profetas são mencionados pelo nome. Muitos que não são considerados profetas no cristianismo são considerados profetas no Islã, como, por exemplo, Adão e Ismael, que é o pai dos árabes, e através dos árabes o Islã veio ao mundo. E dentro dessa perspectiva de profetismo, dentro do Islã, existe uma separação, porque profeta, nabi, em árabe, é
aquela pessoa que tem uma mensagem de Deus para determinado grupo, para determinado contexto. Agora, existe a crença também em alguns profetas que são mais do que profetas, porque eles tiveram uma missão especial. Eles nos deixaram uma mensagem específica, nos deixaram uma escritura, nos deixaram um livro. Esses são chamados de Rasul. Então, esses profetas especiais, e os principais seriam Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed, naturalmente, porque, como nós já vimos, eles nos deixaram algum tipo de escrito. Muitas vezes aqui em português, na hora de se traduzir essa expressão Rasul, nós traduzimos como mensageiros ou apóstolos. Então é comum você ouvir que Mohammed é mais do que um profeta, ele é o mensageiro de Deus, ele é o apóstolo do Islã. É por causa dessa crença. E os 5 principais profetas do Islã é justamente Mohammed, Jesus, Moisés e Abraão. E o 5º personagem, ora alguns dizem que é Noé, ora alguns dizem que é Adão. E é interessante porque os muçulmanos não compreendem Jesus como a Bíblia o revela, mas o nome de Jesus islâmico, que é Isa, aparece no Alcorão mais de 90 vezes. Então, segundo o Islã, Jesus é um profeta importante e honroso. Eles acreditam também no juízo final, e nós teremos uma aula só sobre escatologia islâmica. Mas, em suma, eles acreditam que o mundo caminha para um fim, e um dia Deus dará um ponto final na história, haverá a ressurreição de todas as pessoas e Deus julgará vivos e mortos. Naquela ideia comum que nós temos aqui de uma balança, onde atos bons que você faz na sua vida pesam a seu favor, como a prática da Salá, por exemplo, daquela oração ritualística que se faz 5 vezes por dia. Toda vez que alguém faz, isso é um peso positivo no lado da balança. Agora, há algumas práticas como Hajj, como a peregrinação a Meca, que faz com que as coisas ruins que você cometeu sejam retiradas e removidas da balança. E uma coisa muito importante na crença no juízo final é que Allah, Deus, ele é soberano no dia dos juízos. Para além da questão da justiça da balança, existem atos e decisões soberanas que Deus vai tomar naquele dia e nós não temos nada que podemos fazer a respeito disso. De forma que para o muçulmano a ideia de ter convicção de sua salvação é algo impossível. E por fim, a 6ª crença islâmica é a crença no decreto divino. A crença que tudo o que ocorre na história, não só da humanidade, mas do universo, foi decretado por Deus, já foi escrito por Deus. Daí aquela palavra que às vezes a gente escuta também nesse universo árabe islâmico, maktub, ou seja, está escrito. Tem uma aia do Alcorão, um versículo do Alcorão que diz: ignoras acaso que Deus conhece o que há nos céus e na terra? Em verdade, isso está registrado num livro, porque é fácil para Deus. Então eles acreditam que Deus, antes de criar todas as coisas, registrou absolutamente tudo o que aconteceria em um livro. E aí a pergunta imediata que talvez você esteja fazendo é: então eles são fatalistas e não existe livre-arbítrio? E naturalmente o muçulmano vai dizer: não é assim, certamente há livre-arbítrio. Agora, em qual nível está essa relação entre a soberania e os decretos de Deus e a liberdade humana? Assim como no cristianismo essa pergunta gera debates e várias linhas teológicas, assim é também no Islã. Então, é muito comum que você tenha imãs, teólogos muçulmanos que defendam uma postura um pouco mais maniqueísta, onde a liberdade do indivíduo é mais limitada, e outros que asseveram mais a liberdade do ser humano. A expressão talvez mais comum do mundo muçulmano é Inshallah, ou seja, se Deus quiser, que expressa essa crença no decreto divino de uma forma muito prática na vida diária dos muçulmanos. Essa perspectiva de determinação e soberania de Deus gera um descanso na alma e muitas vezes uma passividade em relação à vida, o que contribui para um tradicionalismo em culturas islâmicas, um tradicionalismo cultural, uma dificuldade com a novidade.
Pois bem, o objetivo dessa aula era responder em que todos os muçulmanos acreditam. E nós vimos que os muçulmanos possuem 6 pilares de crença, 6 pilares de fé. São eles, primeiro, a crença na unicidade de Deus, a crença em seres espirituais como anjos e djinns, a crença nos livros sagrados e nos profetas, a crença no juízo final e a crença no decreto divino. Esperamos que essa aula tenha auxiliado você a compreender mais sobre o Islã e sobre o mundo muçulmano. Até o próximo vídeo.